E aí, gente, vamos então para a nossa segunda aula aqui sobre tipos de sujeito. Vou retomar um slide da aula anterior, que é esse daqui, ó, que eu classifiquei em três grandes grupos. Na aula passada a gente definiu o sujeito, falou um pouquinho sobre os conceitos iniciais de análise sintática. Agora eu quero trabalhar com vocês um sujeito indeterminado e um sujeito inexistente. Então, se aqui eu tinha uma determinação, uma certeza de quem era o meu sujeito, aqui não, aqui eu vou ter o contrário, eu vou ter a incerteza de quem é o meu sujeito. E eu tenho dois casos de sujeito indeterminado básicos em língua portuguesa. Quais são os casos? Vou pegar aqui um exemplo do texto tirado também do G1. Jogar lixo nas ruas, rios e córregos provoca um grande prejuízo para toda a população. Um dos problemas é a sujeira que dificulta a passagem da água, como acontece na Lagoa da Pampulha. Além do aumento dos gastos públicos para fazer a limpeza, uma outra consequência pode ser muito perigosa. Quando chove forte, o lixo acaba agravando o risco de enchentes. Um sofá abandonado no meio do córrego de Santa Amélia, uma lata de tinta e muita sacola de lixo. Jogam à noite, quando a gente está dormindo, quando a gente vê, tem o problema que são agressivos, disse o aposentado Antônio Pimenta. Nesse texto aqui, eu quero que vocês tenham um foco maior neste último parágrafo. Pergunta básica. Qual é o sujeito dos verbos jogar e da locução verbal são agressivos? Eu não tenho, nem no contexto aqui, nenhuma expressão com dois núcleos, nem nenhuma palavra no plural que concorde e que faça o papel de sujeito. Eu tenho no contexto o que seria eles e elas. E aí eu tenho uma grande questão. Se no nós eu conseguir identificar que tinha o eu, e no vós o tu, no eles e elas eu tenho uma indefinição total. Quantas pessoas são? De duas a infinitas pessoas, tá certo? Se eu pôr do ponto de vista matemático. Quem são? Podem ser mendigos, podem ser bandidos, podem ser jovens que não têm o que fazer da vida, pode ser políticos, pode ser a torcida aqui, no caso mais provável, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, tá certo? Não sei, eu não tenho como ter certeza. Então, quando eu tenho esse caso aqui de um verbo na terceira pessoa do plural e eu não tenho referente, é um caso de sujeito indeterminado. Eu não consigo apontar para alguém e dizer que aquele alguém é um sujeito. Tudo bem? Outros dois casinhos aí, então vamos lá. Foi essa questão, nenhum referente. Outros dois casos, precisa-se de vendedor com experiência. Pergunta básica, quem precisa? Alguma loja. Provavelmente essa loja aqui que vocês não sabem que é. Uma loja provavelmente de imóveis, pelo que eu tenho da imagem. Pode ser em São Paulo, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Amapá, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Não sei. E outro caso aqui. 5 paraísos europeus onde se vive com 30 mil euros por ano. E um deles é português. Ou seja, 30 mil euros por ano, vamos chutar ali 150 mil reais. O professor nunca vai ter esse salário, né? Essa é a única certeza que nós temos, assim como a certeza de que o Vasco não vai ser campeão brasileiro, infelizmente, mesmo que o Cadu torça. Perguntas básicas. Quem precisa de vendedor? Quem vive? Eu não tenho certeza. Eu não consigo apontar uma pessoa. Eu tenho o segundo caso de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular é um verbo que a gente vai ver que vai se chamar de verbo transitivo direto ou verbo intransitivo. Isso é importante. Mais um C, que eu vou chamar de índice de determinação do sujeito. Mais um complemento que se inicia com preposição. Tá certo? Ou um complemento geral. Então eu tenho aqui, precisa-se de vendedor. Tenho de. Se vive com 30 mil euros. Eu tenho esse com. Então eu tenho aí o segundo caso de sujeito indeterminado. Ou seja, verbo na terceira pessoa do plural sem referente no texto, ou verbo na terceira do singular, transitivo indireto ou intransitivo. C, índice de determinação do sujeito, mais um complemento que inicia com preposição. Por que eu sei? Lembra da primeira, uma das regrinhas lá da aula passada? Elemento que inicia com preposição nunca vai ser sujeito. Isso é um fato. De boa, gente? Uma coisinha importante, o meu C. O meu C ele pode ser índice de determinação do sujeito, mas ele também pode exercer um outro papel, que é o papel do quê? É o papel que eu chamo de voz passiva sintética. É uma voz passiva, porém construída com C. Vamos pegar um trecho aqui das melhores redações do Enem. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira.
E isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminismo, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fontes de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo. Observa que o constrói-se uma cultura do medo. Eu poderia dizer que eu tenho o ser, mas eu não tenho uma preposiçãozinha aqui depois. Eu tenho um artigo, uma. Eu poderia dizer de uma maneira diferente, uma cultura do medo é construída. Tá certo? Então, se eu abrir aqui o meu Word, que eu esqueci de abrir antes, então vamos deixar aqui, ó, bonitinho. Uma cultura do medo é construída ou constrói-se. E aí eu vou dar uma de aluno, tá certo? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, maravilhas da tecnologia, uma cultura do medo. Essas duas orações são equivalentes. Então aqui eu tenho a voz passiva sintética, com C, que eu posso transformar na voz passiva tradicional ou voz passiva analítica. Então o sujeito é uma cultura do medo. Tá certo? E aí eu fiz a reconstrução. Uma outra redaçãozinha do Enem. Decidi aqui pegar redações para a gente ver como que se aplica na prática esses casos. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva. Vou parar aqui. Notam-se. O que eu tenho de concordância? Verbo no plural, não tem preposição. Desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva são notados. Ou seja, eu consigo passar por uma voz passiva. Então, se não tiver a preposiçãozinha aqui depois desse ser, provavelmente eu posso passar para a voz passiva normal, tá certo? Então, não é um caso de sujeito determinado. Tem sujeito e o sujeito está aqui em vermelhinho. De boa? Último caso de sujeito, então, aqui a gente já viu. Sujeito inexistente. Eu tenho 4 casos básicos, vamos falar de cada um deles. Primeiro caso, o verbo aqui bonitinho. Em apenas 13 horas, choveu 41% do que era esperado para o mês. Tá certo? É uma matéria do Exame, da revista Exame de Abril. Quem choveu? Se alguém disser que é chuva, eu juro que eu jogo da janela. Porque a chuva choveu é a mesma coisa que falar entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, prefeitura municipal, sim, toda a prefeitura tem um pleonasmo lindo e maravilhoso lá na frente no seu estabelecimento. Não! Eu tenho verbo chover, verbo gear, verbo nevar, verbos que indicam fenômenos da natureza. Não tem sujeito. Segundo caso, verbo haver. Na Finlândia há um fanatismo por hóquei no gelo. É o esporte que mais gera dinheiro e interesse da mídia. Mas os finlandeses acompanham de tudo, desde Fórmula 1 e Rally até esportes de inverno como esqui e biatlo. O futebol já tem o seu lugar na sociedade e todo mundo sente orgulho nos últimos tempos do sucesso que temos alcançado. Há pessoas legais em torno do nosso time. É possível sentir que os torcedores esperam pelo sucesso faz muitos anos. Esperamos poder dar em breve alguma memória para o nosso torcedor se recordar para sempre. Então, uma reportagem da Isto É. E aqui eu tenho 2 verbos haver. Eu poderia trocar esse verbo haver pelo verbo existir. Tá certo? Quando o verbo haver indica existência, esse verbo vai ficar sempre no singular. Há um fanatismo. Fanatismo singular, verbo haver singular. Há pessoas legais. Pessoas legais, singular. Verbo haver, plural, desculpa. Verbo haver fica no singular. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Simples assim. Regra básica, tem que memorizar esse caso. Outro casinho ali é verbo fazer, indicando tempo. E o verbo haver, indicando tempo. Então, há muito tempo que eu não vou para o Rio de Janeiro. Há, com H, no singular. Faz muitos anos que eu não vou para o Rio de Janeiro. Faz milhões de anos que o homem chegou na Terra.
Faz bilhões de anos que os dinossauros foram extintos, não importa. Verbo haver e verbo fazer indicando tempo também não fazem plural, eles ficam no singular. E o terceiro caso, último caso, desculpa, quarto, vou pegar aqui uma música do grande Vinícius de Moraes, tá certo? Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade. O que chega aqui? Não sei. Pode ser de saudade? Não, porque inicia com uma preposição. O sujeito nunca se inicia com preposição. É mais um caso de verbo sem sujeito. 4 casozinhos para vocês lembrarem. Verbo haver indicando existência. Verbo ser, estar, fazer, haver indicando tempo cronológico ou meteorológico. Está chovendo. Faz frio e por aí vai. Verbos chegar de, bastar de e passar de. Passam de 2 horas. Basta de impunidade e por aí vai. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, esquiar e por aí vai. Tranquilo? Com isso nós matamos os casos, mas ainda assim eu quero a sua atenção para uma coisinha bem importante. Verbo haver e verbo existir. O verbo haver eu disse que pode indicar existência. Então ele pode ser substituído pelo verbo existir. Mas observa bem, vou pegar aqui um trecho do Escola Kids. Um trecho que fala sobre reforma agrária. No Brasil, existe um sério problema de concentração fundiária. Por que existe está no singular? Porque o que segue ele é singular, um sério problema. Tá certo? Olha aqui, se eu coloco e mudo um pouquinho o trecho. Estou mudando o trecho do Escola Kids, tá certo? Estou deixando claro que estou fazendo essa mudança. No Brasil, existem sérios problemas de concentração fundiária. Existem foi para o plural porque problemas foi para o plural. Então, o verbo existir, ele é um verbo pessoal, ele é um verbo que tem sujeito. Então, existe uma pessoa aqui, existem milhões de pessoas aqui. Ele muda de acordo com o sujeito. Tá certo? Então, não é um verbo sem sujeito. O verbo haver é um verbo que vai ficar invariável. No Brasil, há um sério problema de concentração fundiária. No Brasil, há sérios problemas de concentração fundiária, ou seja, independente se eu passo aqui para o plural, o verbo haver no sentido de existência, ele não passa para o plural. Tranquilo, gente? É bem importante prestar atenção nisso, principalmente nos casos de sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Um beijo na alma de todos vocês, até a próxima. Tchau!